Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Nesta videoaula, vamos expor alguns conhecimentos sobre soldagem de componentes eletrônicos, que inclui conhecer as ferramentas de trabalho. Ferro de soldar, sugador de solda, solda, malha dessoldadora, fluxo de solda, álcool isopropílico, pincéis de limpeza. Vamos conhecer também as técnicas usadas para garantir uma soldagem perfeita, ou seja, vamos mostrar uma forma de trabalhar mais eficiente. O que é soldar? Soldar é fazer a ligação entre dois materiais de forma permanente. No caso da eletroeletrônica, além da ligação física, existe também a ligação elétrica, ou seja, a solda permite a passagem de corrente elétrica de um material para outro. O processo de soldagem pode fazer a ligação de um fio em outro fio, de um fio em uma placa de circuito impresso, que é a estrutura onde os componentes são fixados. Pode fazer a ligação de dois componentes entre si, através de seus terminais. Por exemplo, a ligação entre os terminais de dois resistores. Podemos usar a solda para conectar um componente na placa de circuito impresso. Pode ser usado para soldar um fio em um componente. Ou seja, são aplicações diversas e cada uma exige uma técnica diferente. Se olharmos para a estrutura atômica de um metal, não teremos a superfície sólida, como é mostrado na figura. Na verdade, quando a gente olha a estrutura atômica de um metal, vemos uma superfície cheia de buracos, muito parecido com uma esponja. Ou seja, a superfície de metal é uma superfície porosa. Temos aqui uma vista em corte desses buracos da superfície do metal. Observem que esses poros podem ser preenchidos com outro material que tenha fluidez suficiente. Dessa forma, teremos uma ligação a nível atômico desse material com o metal. No caso da solda usada na eletrônica, esse material é o estanho. E o metal, em geral usado, é o cobre. Para que o estanho penetre no metal, ele precisa estar em seu estado líquido. Daí a necessidade de aquecer o estanho, para que o mesmo consiga penetrar no metal e fazer a ligação, a soldagem perfeita. Então, o estanho é o rei da solda, no caso da solda eletrônica. Mas temos um problema. O ponto de fusão do estanho puro é muito elevado. Ele chega a 232 graus. Para a eletrônica é muito ruim, pois se aplicarmos a temperatura nos componentes eletrônicos mais sensíveis, eles seriam danificados. Além disso, danificaria as placas de circuito impresso mais sensíveis. As ilhas e trilhas simplesmente descolariam da placa. Outro problema do estanho puro é que ele é um material muito duro, ou seja, ele não tem maleabilidade, o que ajuda a provocar o quê? Trincas nas soldas. No caso do estanho puro. Outro problema do estanho puro é que ele não tem uma liquidez adequada. Ou seja, ele não consegue penetrar adequadamente nos buracos, nos poros do metal. Por isso, para melhorarmos as características do estanho, é feita uma adição de chumbo. Ou seja, é feita uma liga de estanho com chumbo, provocando o que a gente chama da liga estanho-chumbo. Essa liga melhora as características do que seria o estanho puro. O ponto de fusão da liga estanho-chumbo
depende da relação entre a quantidade de estanho e a quantidade de chumbo. Se for 60% de estanho e 40% de chumbo, ela vai fundir a 191 graus, o que é bem menor do que 232 graus de estanho puro. Se for uma liga 63-37, ou seja, 63% de estanho, 37% de chumbo, o ponto de fusão é mais baixo ainda, 183 graus. Outra vantagem da liga estanho-chumbo, ela é mais maleável do que o estanho puro. Então ela não quebra tão facilmente. Outra questão é a liquidez. A liga estanho-chumbo ela tem uma liquidez muito maior do que o estanho puro. Então ele consegue penetrar muito mais facilmente nos poros do metal. Então temos dois tipos de liga. A liga 60-40, 60% estanho e 40% chumbo. Ela funde a 191 graus Celsius, que é a mais usada em eletrônica. Tem essa outra liga, 63-37, 63% estanho e 37% chumbo. Ela é uma liga melhor. Ela é uma liga que funde a uma temperatura mais baixa, 183 graus. O problema é que ela é mais difícil de achar. Então a gente acaba que por usar mais a liga 60-40, é a liga mais usada aqui. A liga 60-40, 60% estanho, 40% chumbo, é a liga que vem no carretel azul, ok? Aqui a solda é um pouco mais fina e aqui é um pouco mais espessa. Sendo que vem escrito aqui, 60% estanho, 40% chumbo. Mesma coisa aqui. Como a etiqueta tende a desgastar, os fabricantes eles adotaram esse padrão. Toda a liga 60-40 vem no carretel azul. A liga 63-37 ela vem no carretel laranja, ok? Em soldagem, a ferramenta mais usada é o ferro de soldar. A função dele é derreter o fio de solda, que é a liga estanho-chumbo, que vai ser usado nos serviços de soldagem. Ele possui diversas potências, 30 watts, 40 watts, 60 watts. Quanto maior a potência, mais ele esquenta. Possui também diversas pontas, cada uma para uma aplicação específica. Por exemplo, a ponta mais usada, essa aqui, a chamada ponta cônica. Ela é usada em aplicação geral de eletrônica. Existe também essa aqui, que é a chamada ponta tipo fenda. Ela é usada em aplicações mais robustas, quando a gente precisa de uma área maior de contato. Existe também essa aqui, que é a chamada ponta cônica fina, que junto com a ponta chanfrada, que é uma ponta que apresenta uma aparência transversal, ela é usada para trabalhar com componentes SMD, que são componentes bem pequenos de eletrônica. O ferro de soldar deve ser ligado na rede elétrica até que ele assuma a temperatura de trabalho. Geralmente, quando ele já está bem quente, essa região aqui apresenta uma aparência de oxidação, indicando que ele já está bem quente. Para testar, quando a gente vai encostando a solda, ela tem que derreter instantaneamente, indicando que ele já está numa temperatura boa para trabalhar. Quais os cuidados que devemos tomar com o nosso ferro de soldar? Seguinte, o ferro de soldar, de fábrica, na região da ponta, é feito um tratamento contra oxidação. Essa região aqui não pode ser nem limada e nem raspada, com o intuito de fazer a limpeza da ponta. Por quê? Quando se faz isso, além de remover os contaminantes, a gente está removendo também esse tratamento. E aí a vida útil da ponta diminui bastante. O procedimento correto de limpeza do ferro de soldar é o seguinte: depois que nós ligamos ele na rede elétrica e ele assume a temperatura de trabalho, nós colocamos bastante estanho na ponta e fazemos esse movimento aqui, para sair o excesso.
Usamos então uma esponja vegetal umedecida e fazemos esse movimento na ponta. Isso aqui é o suficiente para fazer a limpeza da ponta do ferro de soldar. Como é feito então o serviço, depois que a gente guarda ele no suporte dele? Tiramos ele do suporte, limpamos, fazemos o serviço. Guardamos no suporte. Antes do próximo serviço, limpamos a ponta novamente. E aí fazemos o serviço. Ou seja, a ponta é limpada, é feita a limpeza na ponta antes de cada ato de soldagem. Isso garante que você vai ter uma solda sem contaminantes e vai preservar bastante a ponta do seu ferro de soldar. Depois de feito o serviço, antes de guardar o ferro de soldar, é interessante fazer o seguinte: dar uma boa estanhada na ponta, deixar bastante estanho, e aí guardar o ferro de soldar no suporte e desligar ele da tomada. Essa camada de estanho vai ajudar a proteger ainda mais a ponta do ferro de soldar, aumentando bastante a vida útil dele. Os terminais dos componentes de eletrônica e as ilhas das placas de circuito impresso são feitos de cobre. E o cobre sempre apresenta na sua superfície uma fina camada de oxidação. O problema é que, quando tentamos aplicar solda no cobre, seja ele um terminal de um componente ou a ilha de uma placa de circuito impresso, a solda não consegue penetrar no metal. Por quê? Porque a solda fica flutuando nessa camada de oxidação. Então, para que a solda seja bem feita, a solda precisa penetrar no cobre. Para isso é necessário fazer a remoção dessa camada de oxidação. Entra então a ação do fluxo de solda. Para que ele serve? Ele é um produto que remove a oxidação quimicamente. Quando ele é aquecido, ele pega e faz a remoção dos óxidos presentes na superfície do cobre, fazendo assim uma espécie de raspagem química, livrando assim essa região aqui dos óxidos, ficando desse jeito. Onde o fluxo não pegou, continua com a oxidação. Onde o fluxo agiu, fica limpo, limpo das oxidações. Agora sim, quando aplicamos a solda, como a solda pegou numa região que não tem mais oxidação, ela consegue penetrar nos poros do metal, fazendo assim a ligação atômica entre as partículas da solda e as partículas do metal, no caso o cobre, permitindo assim uma boa soldagem. O fluxo de solda é tão importante no processo de soldagem que vários modelos de fio de soldar já apresentam no seu interior um filete de resina que é o fluxo de solda. Se pegarmos o fio de solda e rasparmos a pontinha dele com uma lixa e em seguida visualizarmos essa pontinha usando o microscópio digital, teremos a seguinte imagem. Aqui vemos claramente no centro do fio de solda a resina. Essa resina é um fio que passa por dentro de todo o fio de solda e ela é o fluxo de solda. O que acontece? Nessa situação, em cada processo de soldagem, quando o técnico for aquecer o fio de solda com o ferro de soldar, já vai ser liberado o fluxo, já que o fluxo está dentro do próprio fio de solda. Quando a gente pega
e ver essa fumaça saindo aqui no momento que a gente aquece o fio de soldar, essa fumaça que sai aqui nada mais é do que o fluxo de solda que está evaporando. Pode reparar que depois de alguns segundos, essa fumaça vai desaparecer. Por quê? Porque o fluxo de solda já vai ter evaporado completamente. Por que isso é feito? Isso é feito para que não precise estar aplicando o fluxo separado, fluxo por fora. Isso simplifica muito o processo de soldagem. Tem situação que é usado o que a gente chama de fio sólido. É um fio que não apresenta essa resina no seu interior. Nessa situação é necessário usar um fluxo de solda separado. Mas na maioria das aplicações de eletrônica, a gente usa o quê? Usa o fio de solda que já apresenta essa resina. Como a gente sabe que o fio de solda já apresenta essa resina? No carretel de solda vem escrita essa informação. Vem escrito estanho 60%, chumbo 40% e logo embaixo vem escrito fluxo. Ou seja, essa informação indica que esse é uma liga de solda, uma liga estanho chumbo que apresenta no seu interior um filete de resina de fluxo. Esse fluxo vai ser aplicado na superfície que vai ser soldada no momento de cada procedimento de soldagem. Isso aqui fica bem mais claro também quando a gente raspa lateralmente o fio de solda e visualizamos novamente com o microscópio digital. Na imagem vemos claramente a presença do fio de resina que está no interior do fio de solda. Para demonstrar a ação do fluxo de solda, temos aqui um pedacinho de placa de circuito impresso que apresenta um elevado índice de oxidação. Vamos fazer o seguinte: como eu não tenho fio sólido, ou seja, como eu não tenho fio sem resina, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar aqui na ponta do ferro de soldar a solda e, em vez de aplicar logo na superfície, eu vou deixar que o fluxo evapore completamente. Como eu vou saber que ele evaporou completamente? Depois que a fumaça desaparecer. Quando essa fumaça aqui desaparecer completamente, é um indício que não existe mais fluxo de solda nessa gotinha de solda bem aqui, da ponta do ferro de soldar. A fumaça já desapareceu e eu vou tentar aplicar essa solda aqui na placa. Ou seja, isso aqui é um solda sem fluxo. Olha o que acontece. Esse é o resultado. Qual o problema? Como foi colocado solda sem fluxo, não foi feita a remoção dos óxidos da superfície da camada de cobre. Então essa solda, ela sai facilmente da placa, ou seja, da superfície de cobre. Não houve a ligação atômica entre os átomos da solda e o cobre da placa de circuito impresso. Isso é completamente diferente quando a gente faz assim. Quando pegamos o nosso fio de solda e aquecemos ele, botando o ferro de soldar na placa e então aplicamos o nosso fio de solda. Olha o resultado. O resultado é bem diferente. Nesse caso, o fluxo presente no fio de solda foi aquecido junto com a solda e fez a remoção dos óxidos presentes na superfície do cobre da placa de circuito impresso. O resultado é o quê? É uma solda que não
sai. Ou seja, é uma solda boa. Vamos fazer de novo, mostrando um exemplo clássico. Imagina que o nosso objetivo é pegar esse fio aqui e conectar nessa plaquinha. Se fizermos fazendo o procedimento errado, ou seja, colocando aqui uma gotinha de solda e deixando que o fluxo evapore completamente, e tentarmos aplicar essa gotinha na placa, depois pegar o fio e soldar aqui, olha o que vai acontecer. Ele sai. Não fez o que a gente queria que ele fizesse, que era ficar grudado na placa. No entanto, se fizermos diferente, vamos aplicar o ferro de soldar, em seguida a solda, simultaneamente aqui na placa, fazendo a remoção dos óxidos, e aí sim conectar o fio. Olha a diferença. Não sai. Ou seja, essa é a diferença entre usar fluxo e não usar fluxo de solda. Por isso, a gente vai ver mais na frente que o processo de soldagem sempre envolve colocar o ferro de soldar na região a ser soldada e em seguida aplicar o fio de solda. Só assim conseguimos uma boa soldagem. Vamos ver agora, com o auxílio do microscópio digital, bem mais de perto, o experimento que acabamos de fazer. Aqui temos uma placa de circuito impresso que apresenta um elevado índice de oxidação, aqui na parte superficial. Quando pegamos a ponta do ferro de soldar e aplicamos a nossa solda, que tem o quê? Que tem fluxo. No momento que aplicamos ela, a gente percebe que é uma solda brilhante. Só que o fluxo vai evaporando. Essa fumaça que a gente vê sair é o fluxo evaporando. À medida que ele evapora, a solda vai se tornando fosca. Ela vai perdendo o brilho. Agora que a fumaça desapareceu completamente, temos aqui uma liga de estanho-chumbo sem fluxo. Quando tentamos aplicar essa liga aqui na placa, olha o resultado. É uma solda sem brilho. E outra coisa, ela não fez a fixação dela, ela não conseguiu penetrar no metal. Ela sai facilmente. Bem diferente quando a gente faz o procedimento correto, que consiste em colocar o ferro de soldar, a ponta do ferro de soldar, e em seguida aplicar a nossa solda, que tem fluxo interno. Quando fazemos dessa forma, é feito ali, o fluxo limpa os óxidos da superfície da placa de circuito impresso e faz o quê? Faz essa solda aqui bonita, essa solda que tem brilho. E outra coisa, é uma solda que não sai. A gente pode fazer esforço mecânico e ela não desgruda. Então, essa é outra função do fluxo. O fluxo é que coloca esse brilho na solda. Quando a gente coloca uma solda sem fluxo, se torna uma solda fosca, uma solda quebradiça, uma solda que não gruda na superfície do cobre, mostrando assim a importância do fluxo.